Todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade que o nosso Deus assim nos concede de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Caro ouvinte da palavra de Deus, caro irmão em Cristo, gostaria de lhe convidar neste momento para estarmos lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro salmo da Bíblia, salmo de número 1, e os versos de 1 a 6, para que possamos estarmos meditando um pouco. A epígrafe, ou seja, o título desse salmo é A Felicidade dos Justos e o Castigo dos Ímpios. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos estar mastigando um pouco nessa palavra tão gloriosa que o salmista ele traz aos nossos corações. No primeiro momento, o salmista ele já dá um início, já dá uma introdução a esse salmo dizendo: bem-aventurado o varão. O que é que significa dizer isso? Significa dizer feliz o varão, ou seja, feliz daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que feliz é aquele que não anda por maus conselhos, feliz daquele que não andam com pessoas malignas, feliz daquele que não se sentam para falar mal das outras pessoas, feliz daquele que não propõe em seu coração praticar a maldade, praticar o mal, praticar as coisas erradas deste mundo. É interessante que muitas pessoas elas se unem para fazerem coisas erradas, ou seja, para planejarem coisas erradas. Né? Então, o salmista ele aqui já declara que é bem-aventurado, ou seja, aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, ou seja, que estão escarnecendo, falando mal de alguém, que estão propondo tentar derrubar alguém, enfim, né? Rodas escarnecedores aqui dá um amplo leque de entendimento, ou seja, não ande segundo o conselho daqueles que se prostituem, daqueles que andam nos vícios, né? Daqueles que andam na avareza, né? Naqueles que andam roubando, né? Então, caminho dos escarnecedores, roda de escarnecedores são essas, ou seja, rodas de embriaguez. Então, feliz é aquele que não anda por esses caminhos. Por quê? Porque aparentemente pode ser um caminho até de brincadeira, um caminho até de alegria, ou seja, alguém se sentar com outras pessoas para falar coisas que não prestam. Por exemplo, pessoas casadas estarem falando coisas que não convêm ao casamento, ou seja, está olhando para mulheres do outro ou o marido de outros, enfim, né? Estarem procurando coisas para praticarem o pecado. Então, o salmista diz que bem-aventurado aqueles que não andam nesses conselhos, mas feliz é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Por quê? Porque se desvia do caminho errado, porque se desvia dos conselhos dos ímpios, dos maus conselhos. Então, a palavra de Deus ela é a nossa bússola, ou seja, ela é o nosso manual para que nós não venhamos andar segundo o conselho dessas más pessoas, né? É bem melhor nós andarmos por excelentes conselhos de pessoas simples, humildes, né? Do que alguém pegar um conselho de uma pessoa até que tem muitas condições, mas ser um conselho errado, né? Muitas vezes as pessoas desprezam alguém por ser humilde. Alguém muitas vezes despreza o conselho de alguém humilde
e muitas vezes ele dá atenção ao conselho de uma pessoa que tem um pouco mais de condição, mas é um conselho errado, né? Já Eclesiastes, ele já fala, o Salomão, ele fala que ele viu em uma cidade um homem que teve a sua sabedoria desprezada, ou seja, um pobre homem, mas só que a sua sabedoria livrou toda uma cidade de uma guerra, de uma invasão. Então ele viu que a sabedoria era a coisa melhor, ou seja, a sabedoria do humilde, do simples, mesmo que ela tenha sido desprezada. Então é melhor viver com os simples, com os mansos, do que despojar, né, do pecado, das coisas desse mundo com pessoas malignas. Por isso que ele disse que os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha, né? Eles não subsistirão no dia de juízo. O que é que significa dizer isso? Subsistir, ou seja, eles não vão participar juntamente com os justos, ou seja, eles não irão herdar o reino dos céus com os justos. O que a gente está observando aqui no nosso país são grandes injustiças por parte das instituições públicas, das altas instituições públicas, do alto poder judiciário. Nós estamos vendo que estamos vivendo num momento tenso, onde a injustiça parece que ela reina aqui no Brasil. Ou seja, parece que a injustiça ela é a melhor solução. Parece que até a gente vê que muitas pessoas veem a injustiça como uma coisa banal, porque hoje em dia se não é mais robô, mas está tudo certo, não, não tem problema não, e muitas vezes fica até ao lado daquelas pessoas que roubaram, né? Mas uma coisa eu te digo, melhor é estar do lado da justiça, melhor estar do lado dos justos. Por quê? Porque no dia em que o Senhor nos chamar, que nós prestaremos contas, né? Deus, ele é o justo juiz e vai dar recompensa a cada um segundo as suas obras, né? Por mais que alguém possa dizer que a injustiça no Brasil ela compensa, ou seja, o roubo no Brasil ele compensa, alguém pode até dizer isso. Por quê? Porque a gente não vê muitas vezes a justiça sendo aplicada como deveria ser. Mas saiba de uma coisa, Deus ele sempre vai chegar no momento certo, na hora certa. Deus ele irá julgar tudo e a todos. Mesmo que alguém esteja aqui praticando uma injustiça e não dê nada, ou seja, esteja sendo acobertado. Mas saiba de uma coisa, Deus, ele um dia irá julgar todas as coisas. E bem irá para os justos aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Amém? Então que essa recomendação do salmista fique gravada em nossos corações, né? Que bem-aventurado, né? São aqueles que andam segundo a palavra de Deus, porque mesmo nos momentos difíceis, eles irão florescer, ou seja, eles não irão murchar, né? A verdade, a justiça, ela nunca murcha, ou seja, ela nunca cai, né? Por outro lado, as inverdades e as injustiças, né? Eles têm um momento, eles podem até estar em evidência em um momento, mas uma hora ou outra eles vão cair. Por quê? Porque o mal não se sustenta, mas a verdade, o bem e a palavra de Deus, elas permanecem eternamente. Amém? Então que Deus abençoe. Se você está sofrendo injustiça, saiba de uma coisa, Deus ele vai fazer justiça por você, por esta nação, né? E por todos nós. Amém? Então que Deus continue nos ajudando e nos abençoando, em nome de Jesus.